Sejam bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje nós temos a segunda parte da entrevista com o médico oncologista Dr. William Fuzita. Não importa, né, qual é a tua opção, que tipo de relacionamento você tem, o importante é a prevenção. É a prevenção usando preservativo, tomando vacina, fazendo seus exames anuais, não é, doutor? Sim, isso é super importante salientar também que a gente não é todo mundo e a toda hora que tem que fazer o exame. Sim! A gente tem as faixas etárias que a gente recomenda. Então, assim, por exemplo, no homem, a partir dos 50 anos, procurar um médico ou um urologista, que é o médico especializado nessa área, para fazer a avaliação preventiva do câncer de próstata, né? Mas só que assim, se esse homem tiver na família histórico de câncer de próstata, então um parente próximo, como o pai ou o irmão, a gente recomenda que isso seja feito 10 anos antes. Então, como a orientação é que façam aos 50 anos de idade, se tiver um parente próximo, então que comece esse rastreio oncológico aos 40 anos de idade. Gente, da mesma maneira que as mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama começam a rastrear isso bem antes, né? E algumas chegam a tirar a mama e trocar por silicone, por prevenção e tudo mais, os homens também têm que observar um histórico familiar, né? Perfeito. E assim, e para todos os tipos de câncer, né? Que a gente fala que às vezes tem um aglomerado familiar. Por quê? Não por ter algum problema genético, mas às vezes por algum hábito na família, né? Então, se os pais não praticam atividade física, muito difícil os filhos praticarem, né? Então, é importante toda a família se cuidar. E para você que é adotivo, ou para você que tem um filho adotivo, que você não tem como saber qual é o histórico familiar, né? É muito importante que vocês se atentem para os exames como se houvesse no histórico familiar algum tipo de doença, porque é muito complicado para aquelas famílias que têm uma criança adotiva ou para aquela criança, né, que hoje é adulto, que foi adotiva, quando chega no médico e pergunta do histórico familiar, ele não sabe responder, né? Então é importante que você que não sabe responder, você já tome as providências e já verifique, né? Assim, a relação com a genética e o diagnóstico oncológico, se a gente for avaliar, é a menor porcentagem relacionado ao câncer. Então, cerca de 10% apenas é relacionado à herança genética. Ah, certo. 90% é relacionado a hábitos de vida. Olha. Então, assim, mesmo crianças que são adotadas, a gente pede para rastrear de acordo com a família onde ela vive. Olha. Por quê? Porque tem relação com hábito. Então, por exemplo... Hábitos alimentares, sedentarismo... Perfeito. Tabagismo. Isso. Então, assim, como fala, os filhos são os espelhos dos pais. Sim. Né? Então, a mesma criança adotada, mesmo não tendo vínculo genético, mas ela tem aquela herança cultural. Sim. Então, por isso que a gente chama atenção e para que essa criança, quando se torne adulta, procure o histórico da família mesmo, porque às vezes tem relação com o hábito da família. E uma coisa para lembrar para vocês, né, doutor, me ajude nisso, não existe comida de criança, pelo amor de Deus. Não procure rótulos onde você vai encontrar um desenho infantil ou cores, jujubas coloridas, cereais coloridos, pozinho colorido, formato colorido de macarrão. Gente, o que é saudável, o que é comida de criança, não vem empacotado, não é isso, doutor? Não. Dentro da oncologia, a gente sempre prefere de maneira mais natural, né?
Então, os alimentos que tem, que você possa preparar, Sim. usar condimentos naturais, Sim. isso a gente sempre considera um alimento muito mais saudável do que os alimentos processados. Sim. Se a gente for parar para pensar nas orientações da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde colocou os alimentos ultraprocessados na prateleira próximo ao cigarro, como agentes que podem promover o câncer. Mas eu ainda acho que ainda há de haver uma lei para tirar a referência a desenhos, cores, personagens da Turma da Mônica, enfim, em todos os alimentos ultraprocessados, porque aquilo ali é um apelo à criança que não sabe, né, o que é a comida, o alimento ideal para ela. Né? Uma coisa que a gente sempre observa no consultório é que a maioria das crianças, quando vão no supermercado, não são elas que pagam a conta da compra. Quem paga a compra e quem vai lá, passa o cartão de crédito e leva tudo, são os pais. Então, assim, na realidade, o que é realmente preciso é uma orientação adequada, conhecimento adequado, principalmente de todas as gerações. A gente ensinando desde criança, com certeza, quando eles forem adultos e forem pais, eles não vão ter essa conduta de levar esses tipos de alimento para os filhos. É verdade. E também pai e mãe, escândalo de filho em supermercado é a coisa mais normal do mundo. Não tenham vergonha disso. Sejam firmes e expliquem, né? Sempre expliquem, instruam o que é importante para o bem-estar da criança. Doutor, quais são os exames que todo homem deve fazer agora nesse período de novembro? Vamos lá. Aproveitando o Novembro Azul, que a gente sempre fala sobre o câncer de próstata, então os homens a partir dos 50 anos de idade procuraram um auxílio médico principalmente para fazer o exame do PSA, o exame de sangue e o exame de toque retal prostático. Os homens mais novos? Os homens mais novos, se tiverem algum histórico na família, com câncer como o pai ou irmãos, então parentes de primeiro grau, a gente recomenda que essa idade seja 10 anos antes, a partir dos 40 anos de idade. E como é feito o exame do HPV? O HPV, na realidade, assim, tem vários mecanismos de testes, né? Tem um que é o mais utilizado, que se chama captura híbrida. O fato é que se o homem observar alguma lesão, né, na glande, na cabeça do pênis, naquela pele que recobre o pênis, tem que procurar imediatamente o auxílio médico. Antigamente se chamava de crista de galo. Você já ouviu essa expressão? Justo. É um câncer de pênis, provavelmente, né? Ou pode ser uma lesão de HPV, né? Isso, as lesões verrucosas do HPV. Então é super importante qualquer alteração, né, no nosso amiguinho, né, que o homem procure auxílio médico, porque às vezes são lesões precursoras. Então antes gera alguma lesão que ainda é uma lesão benigna. Então, mas só que isso é um sinal de alerta para o homem procurar o auxílio de um urologista. Agora eu vou falar uma coisa séria com vocês, de uma maneira muito clara, talvez até feia, mas eu tenho uma série de amigas mulheres, né, que trabalham com prevenção do câncer de colo de útero, que trabalham com mulheres e que veem mulheres tomadas de lesão, mas tomadas num ponto, assim, níveis assustadores, e perguntar a data da última relação sexual e a mulher dizer foi ontem. Gente, por favor, pelo amor de Deus, né? Você, antes de ter um relacionamento com uma pessoa, você, por favor, acenda a luz e observe. Desculpa, doutor, mas Justo. É importante que você observe se existem lesões no aparelho genital do parceiro, da parceira, né? Assim, toda conversa é super essencial, né? Então eu acho que tudo que é combinado antes não faz mal. Então, com o parceiro, com a parceira, então sempre é importante você ter uma conversa antes, né? Então, conversar
até o momento de ter a relação e uma relação sem sem o preservativo. O ideal seria que a relação sem preservativo já fosse quando fosse uma relação monogâmica, né? Justo. Mas não é o que ocorre, né, no dia a dia. Agora, uma última pergunta, doutor. A gente volta a falar muito de herpes nesse momento, né? Sim. O herpes genital, ele pode causar algum tipo de câncer ou não? O herpes é somente um vírus que não vai causar nada além de lesões cíclicas, enfim. Essa é uma área que a gente tem estudado bastante. Aqui em Manaus tem uma pesquisadora que chama Valquíria. Ela trabalha lá na Fundação Secom. Então ela é especialista, ela fez uma pesquisa super interessante sobre o câncer de pênis, na qual ela avaliou as características das infecções nos tumores de pênis. O que ela observou? Que tem o HPV e também tem associação a outros tipos de infecções, como por exemplo o Epstein-Barr vírus. Então assim, o fato é que às vezes co-infecções virais podem facilitar ainda mais o surgimento do câncer. O herpes em si é uma infecção viral que a gente tem uma grande dificuldade de controle. É uma infecção que fica ali latente e que quando a imunidade da pessoa cai, essa infecção aflorece novamente. O fato é que assim, as lesões herpéticas são altamente contagiosas e também elas geram feridas. E às vezes essas feridas, esses machucados ali na região genital, tanto do homem como da mulher, facilita outros tipos de infecções. Até porque são lesões líquidas, né? Sim, líquidas, formam umas bolinhas e essas bolhas estouram. Então assim, isso acaba facilitando até mesmo outros tipos de infecções. Que esse estudo da doutora Valquíria foi muito interessante, que ela avaliou esse potencial sinergismo entre co-infecções, né? Sim. Mas obviamente a principal infecção que causa o câncer é pelo vírus HPV. Eu gostaria de pedir um minutinho comercial e a gente volta já já com o Dr. William Fuzita. Relações desprotegidas, só depois de um combinado, como diz o doutor, né? De monogamia, enfim, ok. E, por favor, caso não seja o seu momento de uma relação monogâmica, relação sempre protegida e os exames sempre em dia. Com certeza. Os exames, o acompanhamento médico, a utilização de todas as vacinas. Outra vacina que previne o câncer é a vacina da hepatite B. Ela previne o câncer de fígado. Olha aí, um assunto que a gente não falou que é muito importante, né? Gente, as vacinas da hepatite, a hepatite também é uma doença sexualmente transmissível, né, doutor? E por isso que a recomendação, né? Então, assim, se nós praticarmos atividade física todos os dias, controlarmos o peso adequado para a nossa altura, não fumar, não beber, ter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e legumes, consumir em torno de 300 gramas de carne vermelha por semana. E no prato, né, nas refeições, a gente construir um prato com 5 cores diferentes em todas as refeições, a gente evitaria 40% de todos os diagnósticos de câncer do mundo, né? Então, assim, tendo essas práticas saudáveis, a gente evitaria muito sofrimento e muito gasto desnecessário. A vida rural ainda é um fator que diminui o risco ao câncer? Na realidade, isso depende do prisma, do ponto de vista de que local você está enxergando. Então, por exemplo, a vida rural, a gente mostrar aqui no nosso estado, por exemplo, os ribeirinhos.
Os ribeirinhos têm uma dificuldade de acesso a cuidados à saúde. Sim. Então, tem uma dificuldade de acesso aos exames preventivos do câncer. Qual que é a consequência disso? A gente vê nos ribeirinhos uma concentração maior de diagnósticos de câncer, mas em fases mais avançadas. Então, assim, apesar da vida rural, a gente tentar associar a uma qualidade alimentar melhor, não ter tanta coisa industrializada. Uma necessidade também de se movimentar muito maior, Sim, por cuidar dos animais. Mas tudo. assim, isso às vezes assim, pode, insuficiente. Né? Pode enganar bastante, porque a gente acha que quem mora na zona rural come um alimento mais saudável. Mentira, o pessoal vai no supermercado e compra todas as guloseimas, as coisas cheias de substâncias artificiais igual. Ainda tem um detalhe que determinadas regiões do Amazonas, creio eu, inclusive uma das vezes eu até sugeri, né, para uns amigos, um estudo a respeito de determinadas regiões do Amazonas, por exemplo, Manacapuru, que é aqui do outro lado, tem um índice absurdo de câncer. Uma amiga era secretária de saúde e pediu que nós levássemos a carreta, enfim, do SESC para fazer exames e tal. Eu não sei dizer se há uma contaminação dos rios por mercúrio, eu não sei dizer se eles manipulam agrotóxicos, mas existem determinados municípios que há um número muito grande que às vezes quando vai equipes de mutirão, fazer mutirão, que ficam assustadas no percentual, né, de pessoas que ali apresentam resultado positivo para câncer. Seria talvez a manipulação de alguma coisa, a contaminação, ou o senhor acredita que é esse diagnóstico tardio mesmo que... Eu acho que assim, o grande diferença é que às vezes a gente cria essa visão e que acha que determinadas regiões são diferentes uma das outras. Na maioria das vezes a gente não encontra essas diferenças. Né? O que a gente encontra às vezes é que assim, em determinadas regiões, como o acesso é mais fácil, as pessoas estão sempre fazendo e os diagnósticos são realizados de maneira assim, metacrônica. Então, quer dizer, acham aqui agora, aí a outra senhora está fazendo no outro mês, então vai achando devagarinho. Eventualmente, em situações que você leva, por exemplo, uma carreta, né, para fazer mamografia, para fazer o Papa Nicolau, fazer o exame de próstata, eventualmente você aglomera um monte de gente no mesmo local para fazer um exame de rastreio de algumas patologias. A consequência é, se naquela região não é feito de maneira rotineira, na hora que junta todo mundo ali, você tem essa falsa impressão que está tendo diagnóstico concentrado. Tem razão. E também determinadas também tem que ver como que a saúde preventiva daquele município funciona, né? Sim. Às vezes é que assim, a população não estava fazendo nada. E aí quando foi algum evento social que vai fazer o rastreio, todo mundo foi de uma vez só. Então por isso que às vezes dá essa impressão. E chegando aqui em Manaus, como isso é feito de maneira rotineira, pelo médico de família, pelas UBSs, então assim, você está tendo esse diagnóstico e se for avaliar a mesma quantidade. Mas só o fato da gente ter o SECOM aqui, né? Sim, também. Já facilita muito a questão do encaminhamento precoce, né? E assim, o Dr. Gerson é um grande mastologista e é o diretor da Fundação SECOM. Está fazendo um excelente trabalho numa situação extremamente carente, né, onde a gente tem dificuldade de recursos, dificuldades de acesso a medicamentos, escassez de mão de obra especializada. Então, assim, é algo extremamente difícil trabalhar. Mas só que é a única instituição de todo o estado que faz tratamento oncológico para o Sistema Único de Saúde. Entendi. Doutor, estamos chegando ao final desse programa. Eu gostaria de lhe pedir suas considerações finais, agradecer a sua presença e pedir que o senhor volte sempre, porque é muito importante que a gente fique sempre alertando as pessoas com relação... E outra coisa, gente, não é só em outubro e em novembro que se faz exame, tá?
Se é um período complicado para você, janeiro é mais tranquilo, faça em janeiro, né? Se você tem recesso durante o período de Natal e Ano Novo, faça nesse período. O importante é que você faça os seus exames preventivos. E o legal é que virou lei também, né? Antes você não poderia se afastar para fazer exames preventivos oncológicos do trabalho. E hoje é um direito do trabalhador. Então todas as pessoas que forem fazer os seus exames preventivos oncológicos, ele pode justificar a falta no trabalho. Então é amparado pela lei do trabalhador. E em breve vai ser lei, como existe a lei da vacina, né? Vai ser lei que todo mundo apresente, né? A sua vacina contra o HPV, a sua vacina contra a hepatite, né? E que faça seus exames preventivos para que você possa ter um registro em carteira. Perfeito. E nesse Novembro Azul, o que a gente pede é para que todos os homens deixem o preconceito de lado e procurem um atendimento médico para fazer a prevenção. Então, o ideal é a gente evitar a doença ou diagnosticar a doença de maneira muito precoce, que a gente evita tratamentos e evita sofrimentos, né? Então, por favor, os homens, na realidade toda a população, evitar o uso do cigarro eletrônico, né, que é uma coisa proibida desde 2009. Todos os homens procurarem, a partir dos 50 anos, procurarem um médico para fazer o exame de toque prostático e o exame de PSA. Se tiver na família história de câncer de próstata, fazer essa avaliação com 10 anos antes, né, então aos 40 anos. E toda lesão que o homem observar no pênis, por favor, procurar um médico. O câncer de pênis a gente pode evitar lavando bem o órgão genital. Então, assim, a higiene é extremamente necessária porque evita o câncer de pênis e também o uso da vacina contra o HPV. Doutor, com relação a essa lavagem, a gente tem que, enfim, ela precisa ser com um produto específico, adequado ou qualquer forma de sabão? Água e sabão. Água e sabão. Isso. E você precisa limpar a região da glande também, né? Sim, sempre é necessário puxar o prepúcio, a pele, né, do pênis para baixo e lavar toda a região exposta do pênis. Isso é extremamente importante. E depois também secar para que aquela região não fique úmida, né? Sim, com certeza. Sempre secar bem depois do banho. Bom, infelizmente a gente tem que ser claro, tem que falar, porque o horário do nosso programa é justamente no horário que tá todo mundo chegando em casa, né? Tanto da escola quanto do trabalho. É aquele horário que as pessoas ligam a TV, que vão preparar o jantar, e é muito importante que as pessoas realmente se lembrem desses determinados detalhes, como lavar a glande, higienizar, secar e tudo mais. Então eu agradeço a sua presença e vocês, por favor, sigam os cuidados indicados pelo Dr. William Fuzita. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.